Boa noite, pessoal. Estou aqui para compartilhar com vocês, né, essa videoaula que estava prevista para uma aula presencial ontem, no dia 16/3, mas como vocês sabem, já estão cientes, né, as aulas presenciais elas foram suspensas por motivos dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, peço a vocês que prestem bastante atenção na aula, para que a gente possa apreender, né, o conteúdo da disciplina, em que eu vou trabalhar a unidade 1 inteira, as 3 sessões, né, a sessão 1.1, a 1.2 e a 1.3, que é a unidade que vai tratar sobre a morfologia e a significância dos micro-organismos nos alimentos, certo? Conforme a última aula que nós tivemos, né? Nós combinamos que vocês, enquanto atividade pré-aula, acessassem o AVA da disciplina, toda a unidade, as 3 sessões, que essa atividade ela fosse realizada de forma individual, que vocês fizessem anotações das principais informações e dúvidas que vocês encontrassem, né? A respeito dessas unidades, além da atividade complementar que eu passei para vocês. Bom, a videoaula de hoje, nós teremos o seguinte conteúdo programático da aula, né? Na seção 1.1, eu vou tratar sobre os micro-organismos patogênicos, deteriorantes e produtores de alimentos, sobre surtos alimentares e doenças vinculadas por alimentos. Em seguida, vou abordar a morfologia, as necessidades e crescimento microbiano, bem como as fontes de contaminação. Por fim, eu vou tratar das infecções e intoxicações alimentares. Falarei também sobre as doenças vinculadas por bactérias, as viroses transmitidas pela água e pelos alimentos, as micotoxinas também presentes nos alimentos. Bom, e para a gente já iniciar essa videoaula de forma mais interativa, mais dinâmica e já despertar a curiosidade em vocês, eu trago aqui um caso curto de uma estagiária, né, de nutrição, a Heloísa. A Heloísa, ela tá no último ano da faculdade de nutrição, então ela tá quase para concluir o curso. Ela deverá cumprir os estágios obrigatórios, né? Então, a Heloísa, ela está ciente de que essa etapa de estágios obrigatórios é uma excelente oportunidade para ela ingressar também no mercado de trabalho. E aí, ela então separou o material das disciplinas relacionadas, né, com esse estágio para que ela pudesse estudar e também causar uma boa impressão na nutricionista supervisora do estágio. Fica a dica. A Heloísa, ela iniciará suas atividades na empresa La Cocina, uma concessionária de refeições situadas em um hospital de grande porte. A aluna, ela então, ao saber que ela iria estagiar nessa empresa, ela ficou pensando como é que seria, né, o comportamento dos colaboradores na cozinha. E ela pensou também na responsabilidade de atender um público enfermo. Bom, diante disso, a Úrsula, nutricionista responsável técnica pela Unidade de Alimentação e Nutrição, a UAN, explicou para ela: olha, Heloísa, aqui os trabalhadores da cozinha eles não dão muita importância às atividades necessárias para o controle de micro-organismos do ambiente. A Úrsula, ela também designou tarefas pertinentes ao estágio e solicitou a Heloísa, a estagiária, que a estudante então elaborasse uma orientação aos colaboradores com informações básicas sobre os micro-organismos. Então, de posse dessa informação, a jovem estagiária pensou como ela poderia transmitir informações técnicas em linguagem acessível e como sensibilizar os colaboradores sobre os perigos que alguns micro-organismos podem causar. Se tem uma coisa que nutricionista de serviço de alimentação e nutrição vai fazer para o resto da vida, é dar treinamento para a equipe de colaboradores do serviço, né? Porque
a equipe sempre precisa de treinamentos para se reciclar, para conhecer novos assuntos, para repensar as práticas cotidianas. Então, assim, esse caso curto ele é fundamental para contextualizar o nosso assunto de hoje, né? Então, a Heloísa, ela foca, diante desse contexto, em duas perguntas. Como é que ela poderia transmitir informações técnicas aos colaboradores? E qual a linguagem e abordagem ela deveria utilizar? Diante dessas duas perguntas, o que vocês fariam? Como é que vocês orientariam a Heloísa a transmitir essas informações, né, a compartilhar essas informações técnicas para os colaboradores? E como é que vocês ajudariam a Heloísa na linguagem, né, na orientação da linguagem e da abordagem que ela deveria utilizar? Bom, pensem aí uns segundinhos, que eu acho que vocês devem ter excelentes ideias e sugestões para a Heloísa. E vamos então conhecer um pouco mais sobre os micro-organismos. Veja, os micro-organismos eles estão presentes em todos os ambientes e eles têm uma relação muito estreita, né, com os alimentos. Por quê? Assim como nós, os micro-organismos, a gente viu, né, com a leitura daquele texto sobre biologia, subjetividade e alteridade, que os micro-organismos, eles são seres vivos e eles dependem, assim como nós, de nutrientes para eles se alimentarem, para eles crescerem, para eles se multiplicarem. Mas assim também como nós, seres humanos, eles são diferentes. Vejam, né, nas imagens que eu coloquei aqui no slide para vocês. Veja, aqui no canto acima estão os vírus. Eu trouxe, então, algumas imagens do vírus HIV, da hepatite B, da influenza. Cada um deles tem uma forma, ou seja, uma morfologia diferente, mesmo pertencendo ao mesmo grupo. Então, não é por acaso que os vírus eles estão no mesmo grupo. As bactérias, a mesma coisa. Vejam, elas têm formas diferentes, seja de bacilos, seja de vibriões, seja de o formato de cocos, de esporos e espirilos. Mas, por conta de terem a mesma, uma formologia comum, ou seja, uma forma comum e algumas características de crescimento comum, elas estão agrupadas nesse grupo de micro-organismos. A mesma coisa para os fungos e a mesma coisa para os protozoários, certo? Veja que os protozoários, a gente tem uma ameba, a gente tem, por exemplo, a giardíase, a giardia, na verdade. Então, dentro do grupo de protozoários, a gente tem também várias formas de protozoários. Alguns flagelados, ou seja, que tem esses flagelos. A ameba, que se alimenta por fagocitose, então ela tem essas mãos, né, esses braços em que ela fagocita o hospedeiro dela e a forma como ela se alimenta, assim como alguns protozoários flagelados. Aliás, ciliares, né, que tem esses cíliozinhos para se movimentar, certo? Então, quais são os principais micro-organismos que estão relacionados à contaminação e deterioração dos alimentos? Os vírus, as bactérias, os fungos e os protozoários. Os vírus, eles são os micro-organismos que apresentam uma estrutura muito simples, né? Eles têm somente o DNA ou o RNA e uma cápsula protetora. Veja, então, dentro dessa cápsula protetora, que geralmente é uma cápsula de proteína, aqui dentro vai ter o material genético, o DNA ou o RNA.
Já as bactérias, que são organismos unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula, são procariontes, ou seja, não tem uma membrana nuclear e o DNA ele está disperso nesse citoplasma. Então, aqui está o DNA, certo? Que está disperso aqui no citoplasma da bactéria. A bactéria, então, ela apresenta, né, uma cápsula, uma parede celular, uma membrana plasmática. O citoplasma é formada também de ribossomos, plasmídio e tem também a pílin. As bactérias também geralmente têm o flagelo, né? Elas são flageladas. As bactérias, elas são os principais micro-organismos responsáveis pela contaminação e pelas doenças vinculadas por alimentos. Gravem isso. A célula bacteriana, ela apresenta então essa estrutura que protege ela em condições adversas, como, por exemplo, a ausência de nutrientes. Também em temperaturas extremas, umidade, para que ocorra o crescimento e a multiplicação dela quando as condições forem ou não favoráveis. Então, essa morfologia ela não é por acaso, né? É para proteção dela em momento então de escassez ou então quando há uma abundância, né, de nutrientes para que ela possa crescer, se movimentar nas condições favoráveis. Já os fungos, eles são organismos eucariontes, ou seja, é uma célula com membranas internas. Podem ser unicelulares, ou seja, formado por uma única célula, que é o caso das leveduras, ou podem ser pluricelulares, que é o caso dos bolores. Os protozoários, como eu mostrei para vocês, a gente tem alguns protozoários, né? Flagelados, alguns protozoários com cílios, né? Ciliados. Então, a gente também vai ter diferentes formas de protozoários que compõem esse grupo. Os protozoários são organismos eucariontes, ou seja, apresentam célula com membrana interna e são unicelulares, são formados por uma única célula. Mas qual é a importância dos micro-organismos, né? Dos vírus, das bactérias, dos fungos, dos protozoários, né? Para a espécie humana, para o ser humano. Assim como os demais seres vivos, esses micro-organismos, eles têm necessidades nutritivas assim como a gente, né? Então, eles necessitam de nutrientes, água e também de condições climáticas favoráveis para o seu crescimento microbiano, né? No caso das enterobactérias que vivem no nosso intestino, elas têm algumas bactérias, algumas enterobactérias que são benéficas. Se a gente não tivesse elas no nosso intestino, por exemplo, a gente não produziria algumas vitaminas, né? Algumas, por exemplo, do complexo B, né? Que são processadas, produzidas e transformadas no intestino grosso. Esses micro-organismos que a gente acabou de ver, eles apresentam uma alta capacidade adaptativa. Eles permanecem, então, num estágio de latência ou baixa taxa de crescimento quando as condições não são favoráveis, ou seja, eles se adaptam muito bem ao meio em que eles estão. Se tem muito nutriente, eles se adaptam a esse meio. Se tem pouco nutriente, eles se adaptam também a esse meio. A mesma coisa acontece
com adaptação a respeito da temperatura, da quantidade de água, a gente vai ver adiante nos slides. Algo extremamente importante que vocês precisam gravar na vida de vocês é essa curva de crescimento bacteriano. Por quê? Essa curva, ela vai estar presente em diferentes testes, em diferentes provas, conteúdos, concursos que vocês forem fazer na área de higiene e microbiologia de alimentos. Porque ela resume, a curva de crescimento microbiano, ela resume todas as fases em que as bactérias elas vão crescer, se reproduzir, estacionar essa fase de reprodução e crescimento e depois morrer. Bom, vamos conhecer cada uma delas. A fase lag é a fase, então, já de multiplicação das bactérias, mas não é uma fase, de intensa multiplicação. A fase de intensa multiplicação é a fase exponencial, ou que a gente chama também de fase log, É a fase em que as bactérias elas se multiplicam, elas crescem, elas se reproduzem nessa fase. Depois nós temos a fase estacionária, onde há uma diminuição gradativa desse crescimento. E por fim, a fase de decaimento ou fase de morte celular, que a gente também chama de fase de declínio. Então vejam, o crescimento das bactérias é tido em nível individual e populacional e está dividido nessas 4 fases que eu apresentei para vocês, sendo que tem algumas características importantes que vocês precisam guardar. A fase lag, que é aquela primeira fase, não ocorre divisão celular nem o aumento de massa. Por quê? Geralmente as condições ambientais elas não são favoráveis, A fase log, ou a fase de crescimento exponencial, ocorre a divisão regular em velocidade máxima e constante. Tem a fase estacionária, que é a fase onde há uma redução gradual da velocidade de multiplicação, equilíbrio entre as bactérias que nascem e as que morrem, E depois a fase de declínio, a fase de morte, que é uma redução do número de bactérias até a extinção completa no meio, então, de cultura ou em momentos de toxinfecção, vocês vão ver, aqui na fase exponencial é a fase que mais se manifestam os sintomas de uma infecção alimentar, tá? Porque é onde está um elevado crescimento desses micro-organismos. Gravem isso também. Bom, mas para que os micro-organismos eles se multipliquem, quais são os fatores necessários? A gente viu que a temperatura, a quantidade de água e os nutrientes são muito importantes, muito importantes. Então, a gente chama esses fatores de fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, que são os fatores que vão implicar diretamente na multiplicação e na proliferação dos micro-organismos, Eles acontecem de acordo com a combinação de algumas condições favoráveis, sendo que essas circunstâncias elas podem estar ligadas ao alimento, que são os fatores intrínsecos, ou ao ambiente externo, que a gente chama de fatores extrínsecos. Então, quando um micro-organismo ele entra em contato com o alimento, a velocidade de multiplicação, de crescimento celular, vai depender desses 2 fatores. Os fatores intrínsecos ao alimento e os fatores extrínsecos, ou seja, ligados ao ambiente externo. Tem 2 pontos importantes que vocês precisam saber. Bom,
fatores que vão influenciar diretamente no crescimento microbiano. O manuseio desse alimento, o processamento dele e a superfície de contato. Vamos pensar. Um exemplo importante que eu sempre dou é o preparo de uma maionese. Pensem comigo. Para a gente preparar uma maionese, a gente vai ter que picar em pedaços bem pequenininhos a batata, a cenoura, que mais? Beterraba, maçã, tem algumas pessoas que colocam. Então, a maionese é uma preparação que é um manuseio muito alto, muito elevado, né, para o seu preparo. O processamento, ou seja, o modo como os alimentos vão ser picados, também favorece, né, esse crescimento, porque são partes muito pequenininhas. Então, a superfície de contato para que esses micro-organismos possam deteriorar é muito mais fácil, como mostra aqui nesse desenho, certo? Para as bactérias, então, se proliferar e crescer e se multiplicar num pedaço, num sanduíche inteiro, né, elas vão ter um pouco mais de dificuldade. Se fosse, né, pedacinhos bem pequenos, elas conseguiriam se proliferar muito mais rápido. Por isso que o manuseio, o processamento e a superfície de contato, né, para essa proliferação, ela é importante. Professora, mas qual é a temperatura ideal que esse crescimento, né, microbiano acontece? Bom, a maior proliferação de micro-organismos ocorre no intervalo de temperatura de 15 a 45 graus, sendo que aqueles micro-organismos que causam doenças, ou seja, os micro-organismos patogênicos, crescem em temperatura de 25 a 45 graus, tá? Que a gente chama também de micro-organismos termotolerantes, ou seja, eles ainda se multiplicam em elevadas temperaturas. Bom, e quais são os exemplos dos fatores intrínsecos e extrínsecos? Os fatores intrínsecos, ou seja, internos aos alimentos, alguns deles, né, eu trouxe aqui para vocês. Bom, a atividade de água, o potencial de hidrogênio, ou seja, o pH, né, do alimento. Então, se ele é mais ácido, mais básico, esse é um fator que vai influenciar nesse crescimento microbiano. O potencial de óxido-redução, a tensão de oxigênio, a presença de nutrientes, então, a depender se o alimento é uma fonte de carboidrato, de proteína, de vitaminas e sais minerais, né, de lipídios, né, de gordura. São fatores também intrínsecos os fatores inibidores, né? Tem alguns alimentos que têm fatores inibidores microbianos, como por exemplo o cravo, a canela, a amora. Esse é um assunto bem interessante para quem tiver mais curiosidade, poder pesquisar, né? Os fatores inibidores naturais de crescimento microbiano. É bem interessante conhecer as substâncias, né, que tem em alguns alimentos. Como fatores intrínsecos, né, como eu já disse para vocês, dizem respeito às condições externas, como a temperatura do ambiente, a umidade relativa do ar, a composição gasosa do meio, não é? E como é que acontece a contaminação de alimentos, né? Vai depender, sim, desses fatores intrínsecos e extrínsecos, e é por conta deles que a gente classifica os alimentos como perecíveis e não perecíveis. Certamente vocês devem ter já ouvido falar desses dois termos que a gente classifica os alimentos. De antemão,
todos os alimentos, com exceção da água e do sal, são perecíveis. Ou seja, são suscetíveis à deterioração e alteração por micro-organismos. Mas a gente pode classificar, né, usualmente, os alimentos como perecíveis e não perecíveis. Por quê? Essa classificação ela vai estar relacionada com a forma de armazenamento do alimento. Um exemplo: carnes frescas, né? Peixes, crustáceos, carne bovina, suína, frango, são alimentos perecíveis ou não perecíveis? Perecíveis, né? Por quê? Estraga muito fácil, então precisa estar sob refrigeração, tem que ter um controle, né, de temperatura constante. E já os alimentos não perecíveis, quais são os exemplos que a gente poderia dar? Os grãos, né, as leguminosas, então feijão, grão de bico, os cereais, arroz, por exemplo, aveia. É tanto que esses alimentos, como é que a gente armazena? Em local seco, arejado, né? Não precisa de refrigeração como as carnes, né? Por isso são considerados não perecíveis. Então, os alimentos não perecíveis são aqueles que têm maior durabilidade e podem ser armazenados em temperatura ambiente. No entanto, esses alimentos eles também sofrem deterioração microbiana. E é por isso que eles também apresentam um prazo de validade no rótulo, não é? Então, o prazo de validade também é uma informação importante para nos sinalizar a respeito do tempo de durabilidade e uso de um alimento, de um produto, tá certo? A contaminação dos alimentos, ela pode se dar de várias maneiras. Porque os micro-organismos eles estão aí espalhados, distribuídos no meio ambiente, né? E quais são os principais, vamos dizer assim, meios de contaminação, né? Um deles é o solo. Por quê? Os alimentos, né, produzidos nos vegetais, as hortaliças, por exemplo, têm um contato direto, né, com a terra. É a primeira fonte de contaminação desses alimentos. Então, os alimentos de origem vegetal, eles apresentam uma carga microbiana já inicial, por estarem em contato com a terra. Por isso que a gente tem que higienizar bem as frutas, os legumes, as verduras, as hortaliças, certo? Mas também os animais, sejam eles domésticos ou selvagens, e os humanos também são uma importante fonte de contaminação. Porque os micro-organismos eles estão presentes nos pelos, na pele, no couro cabeludo, nas unhas e também no trato intestinal. E quais são esses tipos de contaminantes que a gente pode ter, né? Sejam eles biológicos, químicos ou físicos. Os contaminantes biológicos, a gente já está vendo eles, né? As bactérias, os fungos, os parasitas, né? Os protozoários e também toxinas microbianas, certo? Mas são também contaminantes físicos, ou seja, veículos de contaminação dos alimentos, os produtos químicos, toxinas de origem biológica, pesticidas, produtos de limpeza, tinta, antibióticos, lubrificantes, aditivos, como, por exemplo, aditivos alimentares, agrotóxicos, né, que estão presentes já nos alimentos, mas são considerados contaminantes, né, que não fazem bem para a saúde humana.
Temos também os contaminantes físicos, que podem ser desde fragmentos de vidros, metais, madeiras, pedras, espinha de peixe, cabelo, dente, unha. Então, no processo de produção, de fabricação e preparo dos alimentos, a gente precisa estar muito atento a esses 3 principais contaminantes dos alimentos. Os contaminantes biológicos, químicos e físicos também, tá? E para isso, quais são as medidas de prevenção que a gente pode adotar e controlar, né, para que essa contaminação ela não aconteça? Pelo menos 5 medidas de prevenções a gente deve estar atento. Primeiro, a higiene em todas as etapas da cadeia alimentar. Quando eu falo de higiene, é desde o fabricante, ou seja, quem está ali fabricando, produzindo aquele alimento, até o consumo, né? A distribuição desse alimento. Então, englobando equipamentos, ambiente, utensílios, os funcionários, né? Os manipuladores desses alimentos. Outro ponto importante que deve ser considerado é o armazenamento dos alimentos, né? A forma como nós armazenamos. De forma a evitar, então, pragas, contaminação de alimentos e multiplicação de organismos prejudiciais à saúde, né? Não armazenar o alimento junto com produto de limpeza, não colocar, né, o alimento, a caixa de verdura, por exemplo, ou a caixa de carne, né, numa câmara fria, diretamente no chão. Então, o armazenamento ele é muito importante. O processamento adequado, né, para a eliminação de micro-organismos prejudiciais à saúde é fundamental. Então, a área de pré-preparo tem que ser a área de processamento para pré-preparo. A tábua, o utensílio utilizado tem que ser para o pré-preparo, ou seja, a remoção das principais sujidades, né, descascar, limpar a alface, né, as hortaliças. Já a área de preparo precisa também ter ali o processamento adequado, né, a temperatura adequada de cocção, enfim. Outro ponto é a manutenção e o manuseio, né, desses alimentos durante a distribuição, né, para que não haja contaminação. O treinamento dos funcionários, né, da equipe de pessoas que trabalham naquela unidade de alimentação e nutrição. Então, as boas práticas de fabricação, de manipulação dos alimentos. A equipe de funcionários ela precisa estar treinada e ser treinada constantemente a respeito dessas boas práticas. Bom, mas qual é mesmo o alimento que os micro-organismos mais gostam para se propagarem, para crescerem, né? Vocês arriscariam sugerir qual é esse tipo de alimento? Bom, vou dizer aqui para vocês. O alimento ideal para proliferação de micro-organismos é aquele que precisa, então, é aquele que apresenta, né? Alta atividade de água, ou seja, tem bastante quantidade de água, tem um pH neutro, né? Então não é ácido nem básico, ele é neutro, e tem nutrientes disponíveis, como proteína, carboidratos, vitaminas e minerais. Imagine aí na cabeça de vocês. Será que esse alimento seria um queijo? Seria uma carne? Seria um legume? Pensem aí. E se esse mesmo alimento ele fica exposto a condições de umidade e temperatura favoráveis? Isso também vai ser um fator importante para a proliferação mais rápida dos micro-organismos. Por isso que o armazenamento é importante. Tcharam! Vejam só. Então, o alimento
que frequentemente, né, está relacionada a surtos e doenças vinculadas aos alimentos, são os alimentos de origem animal, principalmente os alimentos crus. Por quê? Vamos voltar lá? Os alimentos de origem animal: leite, ovos, carnes, pescados. Tem alta atividade de água? Super! Lembra da suculência da carne? Tem um pH neutro? Sim, né? Porque a carne não é ácida. E tem muito nutriente disponível, principalmente a proteína. Ou seja, tem as condições favoráveis para proliferação dos micro-organismos. Por isso, a proteína animal, os alimentos de origem animal, tornam-se um risco à saúde das pessoas. Pelo momento que nós estamos vivendo, vou dar um exemplo. Lembra da gripe suína, da gripe aviária, o próprio coronavírus agora, né? Eles estão relacionando ao coronavírus a um hospedeiro, né? Então, um animal lá da China que esse vírus estava, então, hospedado nele, aí por conta das pessoas terem consumido esse alimento, elas poderiam ter se contaminado. E como é que a gente, então, descobre, né, se um alimento está contaminado ou não? É através da análise microbiológica dos alimentos que nós vamos saber se os alimentos, então, eles estão contaminados, qual a carga de contaminação, qual o micro-organismo, né, que está presente. A gente pode, através dessa análise, identificar, né, se esse micro-organismo ele é patogênico ou não. Então, a análise microbiológica dos alimentos é um parâmetro de qualidade muito utilizado para verificar se houve contaminação microbiológicas, né? Os principais grupos de micro-organismos estudados são também chamados de micro-organismos indicadores, que elucidam se houve contaminação, por exemplo, por meio de fezes, se são patogênicos ou deteriorantes, né? Como, por exemplo, demonstrar a presença ou não de sujidades, de condições higiênico-sanitárias, né? Para ser classificado como um micro-organismo indicador, ou seja, que indica algo, é necessário ser de fácil detecção, de fácil distinção de outros micro-organismos e apresentar velocidade de crescimento semelhante ao micro-organismo patógeno, tá? Quais são os micro-organismos patogênicos, então, nos alimentos? Os principais micro-organismos, né? São aqueles associados às doenças que habitam, enfim, as diferentes infecções, toxinfecções. E esses micro-organismos, eles habitam principalmente o trato gastrointestinal dos animais, que são chamados de enterobactérias, ou seja, vivem dentro do trato gastrointestinal dos animais, sejam o ser humano, enfim, animais silvestres, animais domésticos. A contaminação por esse tipo de micro-organismos, as enterobactérias, acontece por meio do contato das fezes com o alimento. Então, não ir ao banheiro, não lavar a mão, né, pode contaminar o alimento. Seja em áreas de cultivo dos vegetais, ou após o abate animal, ou por meio dos manipuladores dos alimentos. Os micro-organismos patogênicos, eles então podem causar infecções alimentares ou intoxicação alimentar. Os micro-organismos patogênicos são geralmente bactérias gram-positivas ou negativas,
fungos que produzem micotoxinas e os vírus. Aqui eu trouxe alguns exemplos de bactérias que geralmente as bactérias patogênicas e termotolerantes elas são gram-negativas. Por quê? As gram-negativas, quando a gente utiliza uma substância em laboratório chamada Lugol, ou enfim, fucsina, que tem uma coloração roxa, se a gente pinga uma gota, né, na lâmina, no esfregaço, que tem lá o micro-organismo, por exemplo, a Escherichia coli, as gram-negativas vão ficar rosadas. E aqueles que são patogênicos, mas têm uma potencialidade, né, vamos dizer assim, patogênica um pouco menor, são as gram-positivas, que quando então a gente usa o Lugol, vai ficar roxa, certo? Aqui é um exemplo do Clostridium botulinum e aqui, como eu falei, o Bacillus cereus, certo? Os micro-organismos deteriorantes dos alimentos, eles podem ser percebidos, por exemplo, quando eles alteram, né, quando eles estão presentes e alteram as características organolépticas. Ai, professor, o que é isso? Que palavra difícil é essa? Organolépticas. As características organolépticas estão ligadas à aparência, ou seja, a visão, ao odor, ou seja, que a gente pode sentir, né, aspirando, né, pelo nariz, e também pelo sabor, ou seja, o que nós podemos, com as nossas papilas gustativas, identificar. Então, as características organolépticas, elas estão ligadas aos sentidos. A visão, ao olfato e a gustação, né, que seria o sabor. Os micro-organismos deteriorantes, então, eles consomem nutrientes dos alimentos e os produtos do metabolismo, né, desses nutrientes são percebidos pelo consumidor, que podem ter, por exemplo, odor fétido, a aparência esverdeada, sabor azedo, amargo, né? Só que esses agentes envolvidos na deterioração dos alimentos não provocam doença, diferente dos micro-organismos patogênicos. E eles são principalmente os fungos e algumas bactérias. Como eu disse para vocês, né, as principais alterações sensoriais que são percebidas por nós consumidores, né, o sabor de azedo, a rancidez, né, então aquele sabor de carne, de gordura rancificada, provocada pela hidrólise dos alimentos, a putrefação, ou seja, o apodrecimento, né, de alimentos de origem rico em proteínas, né, de origem animal, então há uma proteólise, né, um rompimento, uma lise das proteínas presentes naqueles alimentos que libera então o odor sulfurado, que é o cheiro de podre, né, que a gente sente. Mas quais são mesmo as doenças vinculadas pelos alimentos? As DVAs. São aquelas que a gente acabou de ver, né, que podem ser provocadas, que são provocadas, né, por agentes químicos, biológicos e também físicos, né? Os principais agentes químicos de adição encontrados nos alimentos são os resíduos de agrotóxicos, os fármacos e também hormônios. Outro exemplo de agente químico são as toxinas produzidas pelos próprios micro-organismos patogênicos, as micotoxinas, a gente vai ver adiante. E quais são os principais sintomas das DVAs, as doenças vinculadas pelos alimentos? Elas são provocadas por micro-organismos, né, que causam algumas crises eméticas e diarreia, provocando uma desidratação
importante. E como é que o tratamento ele pode ser feito, né, para quem tem uma DVA? O foco é o quê? A hidratação e o monitoramento dos sintomas até que eles desapareçam. Nos casos mais graves, né, com febre persistente, é recomendado o uso de antibiótico. A identificação do alimento também contaminado e a retirada da exposição e o consumo desses alimentos por terceiro é uma medida muito eficaz para controlar e evitar que mais pessoas adoeçam. Vamos então para a parte final, né, dessa aula, onde eu vou falar sobre as infecções alimentares, o que são, quais as diferenças, né, de infecção para toxinfecção. Vamos lá, pessoal. O que são infecções alimentares, né? São infecções causadas pela fixação e multiplicação de micro-organismos no intestino delgado ou grosso. O organismo humano, então, ele possui algumas defesas naturais que dificultam essa fixação e essa multiplicação no trato gastrointestinal, mas, no entanto, a depender do que nós consumimos, né, essa contaminação pode acontecer. Principalmente em indivíduos com o sistema imunológico comprometido, como, por exemplo, crianças menores de 1 ano, indivíduos imunocomprometidos, né, com alguma doença imunológica, idosos. E os agentes causadores das infecções alimentares são principalmente bactérias, aquelas que a gente viu, Shigella, Escherichia coli, Salmonella, e os protozoários, como, né, eu trouxe 2 exemplos aqui, a amebíase, né, causada por uma ameba, e a giardíase, causada por um protozoário. E as intoxicações alimentares. Como é que elas acontecem? Bom, as intoxicações alimentares, né, que podem ser chamadas também de toxinfecções alimentares, são causadas por um composto químico denominado toxina, produzida pelos micro-organismos, por isso, intoxicações, tá? Podem ser causadas também, né, por agrotóxicos, né, no caso da ingestão de alimentos com alta quantidade de agrotóxicos, e que vão resultar no dano às células, principalmente do trato gastrointestinal. As bactérias, então, elas produzem, né, essas toxinas em diferentes estágios do seu ciclo reprodutor, lembra da curva de crescimento microbiano? Para, então, evitar a competição entre elas e garantir condições favoráveis à sua perpetuação. Afinal de contas, todo ser vivo quer o quê? Se alimentar, crescer, reproduzir e multiplicar aí para viver mundo afora por um bom tempo. E como é que essas toxinas produzidas pelos micro-organismos, e aí principalmente por bactérias, podem ser classificadas? Elas podem ser classificadas em exotoxina, enterotoxina, enterotoxina citotônica, enterotoxina citotóxica e endotoxina, certo? Vamos ver o que é, vamos conhecer o que é essa exotoxina. Bom, esse tipo de toxina atua por meio de lesão celular, promove importante perda de líquido e provoca diarreia com sangue. As enterotoxinas, elas são toxinas liberadas na luz intestinal do hospedeiro, causando forte diarreia e perda de líquido. Já as enterotoxina citotônica atua nas reações bioquímicas celulares,
provocando forte desidratação sem causar nenhum dano celular. Um exemplo de enterotoxina citotônica é o cólera. A enterotoxina citotóxica atua por meio de lesão celular, ou seja, ela rompe, né, com a célula ou causa algum tipo de lesão. Promove importante perda de líquido e provoca diarreia sanguinolenta. Já a endotoxina provoca choque, inflamação e febre, e um exemplo, a gente pode ter a toxina da salmonela. E aí, a melhor maneira de evitar intoxicações alimentares é evitar o consumo de alimentos contaminados com a proliferação desses micro-organismos, principalmente ovos, carne, leites, né, manipulados de condições higiênicas precárias, mantidos em refrigeração inadequada. Então, é preciso saber muito bem onde a gente come, né, e consome os nossos alimentos. No geral, né, as intoxicações alimentares e as infecções, né, alimentares, elas têm alguns sintomas comuns, como, por exemplo, vômito, algumas dores de cabeça, né, perda de apetite, diarreia, cansaço, febre. E um outro ponto importante que a gente não pode se esquecer quando a gente fala de micro-organismos e a contaminação de alimentos é a água, né? A água, ela é importante porque a gente utiliza ela para a higienização dos alimentos, a gente ingere ela, né, para se hidratar, a gente usa a água para o preparo, né, para a cocção dos alimentos, então ela é muito importante tanto para higienizar quanto para o preparo e para a ingestão, mas ela também pode ser um importante veículo para as doenças vinculadas pelos alimentos, né? Se ela estiver contaminada, por exemplo, e a gente for fazer a lavagem, né, a higienização de frutas, legumes, verduras e hortaliças, ela pode contaminar esses alimentos. Se a gente faz a ingestão de uma água, né, de qualidade duvidosa, ela pode ser um veículo dessas doenças. E também mesmo a água utilizada no preparo. Mas qual é o micro-organismo que está mais presente na água? Os vírus. Os vírus são os contaminantes dos alimentos. E aí, quando a gente está considerando a água, né, enquanto um alimento, o vírus é um importante contaminante da água. E ele pode causar os mesmos sintomas das gastroenterites provocadas pelas bactérias. Então, veja, a eliminação do vírus, ela é mais difícil, né, comparada às bactérias. Por quê? Os procedimentos de higiene, na sua maioria, eles foram desenvolvidos para eliminar as bactérias. E geralmente não são suficientes para eliminar os vírus, né? Então, o melhor meio de prevenção de doenças é o controle da água para consumo, para higiene pessoal e ambiental. A classificação, então, desses vírus, eles podem acontecer de acordo com o tipo da doença que eles provocam, né? Por exemplo, gastroenterite, hepatite A, hepatite E vírus causadores de outras doenças. As gastroenterites estão mais ligadas aos seguintes vírus: o rotavírus, o adenovírus entérico, o norovírus e o saporo. Já a hepatite A e hepatite E, transmitido via oral fecal e prejudicam o funcionamento do físico. Outros vírus causadores de outras doenças, a gente pode citar o citomegalovírus, tá certo? Então, fiquem atentos. A água também é um alimento e pode ser causador de doenças vinculadas aos alimentos.
Nós temos também os fungos e as micotoxinas que podem estar presentes nos alimentos. A gente já viu na primeira parte da aula, então, sobre os fungos. E aqui nós vamos ver, né, essa questão da importância dos fungos para a contaminação de alimentos, mais relacionada às micotoxinas. Então, os fungos, eles são capazes de produzir, né, leveduras, bolores, sendo que algumas desses esporos, né, produzidos pelos fungos, são chamados também de micotoxinas. Então, são toxinas que os fungos produzem e que vão ser maléficas para a nossa saúde. E como é que a gente evita, né, essa produção de micotoxina? Na limpeza do ambiente dos equipamentos que a gente utiliza, seja na colheita de um alimento, seja no processamento, né, de algum alimento, por exemplo, os frios, para que eles não se proliferem. O controle da temperatura e da umidade no armazenamento de grãos é muito importante para inibir a proliferação e o controle das micotoxinas. As condições higiênico-sanitárias do ambiente, de equipamentos, de utensílios e dos manipuladores são questões muito importantes, porque são elementos de proliferação dos fungos. E aí, eu trouxe aqui para vocês algumas medidas de prevenção e controle dessas micotoxinas, né? Então, a gente fica atento ao abastecimento de água e a rede de esgoto adequada do local de serviço de alimentação e nutrição, a escolha dos nossos fornecedores de matéria-prima, a procedência, as condições de transporte, embalagem, armazenamento dos alimentos, né? Respeitar as indicações de temperatura de armazenamento dos alimentos, controlar a umidade, além de treinar e acompanhar a equipe de manipuladores quanto ao asseio, higiene pessoal, a lavagem das mãos, com o uso constante do sabão, do álcool, certo? Manter os ambientes de manipulação, né, limpos, os equipamentos, os utensílios, ter as facas de corte, as tábuas de carne, né, de uso exclusivo para manipulação, seja de vegetais crus, seja das carnes, controle de temperatura dos alimentos no momento da distribuição, né, com monitoramento do termômetro, no momento também da cocção. E um ponto que a gente tem que ter muita atenção: os alimentos que foram expostos para consumo não devem retornar à panela ou serem reaproveitados. Certo, turma? Bom, chegamos então ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. E aqui eu deixo para vocês uma atividade pós-aula, né, para vocês entregarem na próxima aula presencial que a gente tiver, tá certo? Então, façam essa atividade, que é semelhante à que vocês estão, a que vocês vêm fazendo, né? Então, vocês vão acessar a unidade 1, a seção 3.1, ler e assistir a web-aula e responder, né, fazer uma resenha, um resumo sobre esses 3 pontos, certo? Que eu abordei na aula. Pode ser escrito à mão ou digitado, tá bom? Muito obrigada. Deixo aqui para vocês uma charge para descontrair um pouco nesse tempo em que a gente está vivendo, né? Em que uma bactéria diz para os outros micro-organismos, né? Toda a minha família morreu por causa do álcool. Bom, não esqueçam de lavar bem as mãos, de usar o álcool gel e se cuidar. Sempre que possível, se alimentar bem, se hidratar bem, dormir bem. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, um grande abraço.